Olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. É com muita alegria, amados irmãos, que estamos de volta para mais um momento de aprendizagem com a vida, com a história do apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou o Tanda Antônio, amados irmãos, e no capítulo de hoje nós iremos falar do ministério do Pedro durante a igreja primitiva. Este é o tema deste nosso capítulo de hoje, o 6º capítulo da nossa jornada de aprendizagem. Ministério do Pedro durante a igreja primitiva. No capítulo anterior, amados irmãos, nós falamos sobre o momento da sua conversão. Falamos sobre o momento da sua conversão. E, amados irmãos, observamos o processo de transformação de Pedro que envolveu, amados irmãos, séries de acontecimentos. E depois dos discípulos receberem a promessa do Espírito Santo, Pedro ele foi fortalecido e pregou, amados irmãos, o Evangelho de Cristo para muita gente, amados irmãos, e pregou com poder, coragem e ousadia. Aleluia, aleluia. No seu primeiro discurso, amados irmãos, no dia de Pentecostes, Pedro ele deu testemunho, amados irmãos, e advertiu todas aquelas multidões que estavam aí a ouvir, advertiu os ouvintes, amados irmãos, sobre o arrependimento, a necessidade do arrependimento, amados irmãos. Aleluia, aleluia. E muita gente naquela ocasião, amados irmãos, muita gente receberam a palavra e foram batizados. Aleluia, glória a Deus. E desde essa altura, amados irmãos, durante os seus primeiros anos, Pedro ele foi o líder da igreja primitiva. Ele foi o líder da igreja primitiva em Jerusalém. Como líder, amados irmãos, Pedro ele fez a exposição, ou ele falou na necessidade de escolherem um outro homem, um outro discípulo para preencher aquele espaço vazio que Judas deixou. Estamos a falar do Judas, aquele que traiu Jesus, o Judas Iscariotes. Então, ele, como líder, expõe a necessidade de escolherem um outro homem, um outro apóstolo, um outro discípulo, para preencher aquele espaço deixado pelo Judas. E vamos observar que na Bíblia foi Pedro quem disse, amados irmãos, as conhecidas palavras que nós lemos na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 3, verso 6, onde diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E anda. Na Bíblia foi Pedro que proferiu essas palavras, quem disse essas palavras conhecidas. E além destes, amados irmãos, além desses, Pedro ele também realizou, com o poder do Espírito Santo, ele realizou muitos outros milagres durante a igreja primitiva. E durante também o seu ministério, amados irmãos, como já acabei de referir, o apóstolo Pedro, pelo poder do Espírito Santo, ele realizou grandes obras, amados irmãos, grandes obras pelo poder do Espírito Santo. E é evidente, amados irmãos, é evidente que não poderemos falar de todos eles aqui neste vídeo,
E de uma forma resumida, nós vamos falar de alguns hoje, neste nosso capítulo, que é o ministério de Pedro durante a igreja primitiva. Não vamos falar de todos, porque é muita coisa que o apóstolo Pedro fez durante o seu ministério na igreja primitiva. Mas existe algo que eu não posso, existe algum acontecimento que eu não posso deixar de mencionar aqui neste nosso vídeo de hoje, neste nosso capítulo de hoje, é que durante o seu ministério, amados irmãos, Pedro, ele... Como é que eu posso dizer? Deixa-me colocar desta maneira. Acredito que, amados irmãos, até mesmo em momentos baixos dos personagens da Bíblia, até mesmo em momentos baixos, acredito que podemos retirar boas lições. Podemos retirar boas lições, amados irmãos. E neste contexto, neste caso, não é diferente. Se observarmos, amados irmãos, se observarmos com atenção e se considerarmos, amados irmãos, a forma como resolveram, a forma como lidaram com esta situação, amados irmãos, nós poderemos, deste momento baixo, retirar dela boa lição para que nós possamos aplicar na nossa vida diária, na nossa vida como cristãos. Vamos observar na Bíblia, amados irmãos, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia. No Gálatas capítulo 2, e é nesse relato, amados irmãos, nesse relato de Paulo que vamos ver, vamos encontrar na Bíblia uma referência, amados irmãos, a um conflito sobre o Pedro e Paulo. Amados irmãos, vamos encontrar referência a um conflito entre Pedro e Paulo, quando Pedro, amados irmãos, ele agiu de uma forma dissimulada. Ele age de uma forma dissimulada, associando-se com os cristãos incircuncisos, que em outras versões da Bíblia se refere a pagãos. Ele, quando esteve em Antioquia, ele se associava, ele interagia, ele falava, comia com os cristãos incircuncisos. E vamos observar num dado momento, quando os outros apóstolos, quando os outros líderes da igreja primitiva que estavam em Jerusalém vão para Antioquia, amados irmãos, Pedro, ele se afasta deles. Ele se afasta deles, amados irmãos, porque temeu a pressão que iam colocar sobre ele por ele estar a se associar com os cristãos e incircuncisos, e que iriam pressioná-los dizendo que só aceitavam eles, os cristãos incircuncisos, só os aceitavam na igreja desde que estes se submetessem à lei de Moisés, se submetessem à lei cerimonial de Moisés, que está a se referir à circuncisão. Então, nós vamos ver que naquele momento, com aquele comportamento que Pedro demonstra, Pedro acabou também influenciando o Barnabé. E é naquele momento que Paulo, logo de seguida, repreendeu publicamente o Pedro pelo comportamento que ele considerou ser hipocrisia. Então, Paulo repreende a Pedro pelo seu comportamento. E, amados irmãos, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, a situação ficou completamente
resolvida, amados irmãos, ficou completamente resolvida. Nós vamos ver na Bíblia e vamos entender que na igreja primitiva, isso também está no relato, penso eu que na carta aos Coríntios, houve um momento da divisão da igreja que uns diziam que eu sou do Paulo, outros diziam que eu sou de Pedro, outros diziam que eu sou de Apolo, outros diziam que eu sou de Cristo. Acho que algumas versões fala Apolo, em outras versões fala Pedro. Mas uns diziam que eu sou de Paulo, outros diziam que eu sou de Apolo, outros diziam que eu sou de Cristo. Mas, de uma maneira sábia, cheio de sabedoria, Paulo, ele também soube resolver este problema, soube resolver este conflito. E nós vamos entender que os 12, de certa maneira, os 12 apóstolos, eles foram chamados para pregar a palavra aos circuncisos. Aos circuncisos. E Paulo também é chamado, mas ele é enviado, ou ele é chamado para ser apóstolo aos incircuncisos. A missão que Paulo recebe de Jesus é para ir pregar o evangelho aos incircuncisos, aqueles povos pagãos. Porque quando o povo judeu não aceitou a palavra, negou Jesus, então nós vamos ver que Deus dá a palavra a outras nações, e todos aqueles que nele creem, todos aqueles que neles acreditarem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, há um momento, vamos entender que os 12 estão lá para pregarem aos circuncisos. E Paulo tinha a missão de levar a mensagem do evangelho aos pagãos, aos incircuncisos. Então, foi mais ou menos por isso que vamos ver que houve uma divisão dentro da igreja primitiva. Mas, amados irmãos, com relação àquilo que eu estava falando, do conflito direto entre Paulo e Pedro, nós vamos ver que naquele mesmo momento eles resolveram, esclareceram a situação ficou resolvida, e mais tarde Pedro se referiu a Paulo, amados irmãos, no capítulo 3 e verso 15 da sua segunda carta, ele refere-se a Paulo como nosso amado irmão, porque reconhecem o trabalho de Paulo, reconhecem o ministério de Paulo e receberam como nosso irmão. Porque no princípio não foi fácil receberem o Paulo como seus irmãos, uma vez que era ele que perseguia a igreja de Cristo. Mas não é este o nosso foco, não é este o nosso assunto aqui hoje. Então vamos nos concentrar, vamos ficar no ministério de Pedro, amados irmãos, no ministério de Pedro. Como já disse anteriormente, amados irmãos, é muita coisa, muita obra que o apóstolo Pedro ele realizou pelo poder do Espírito Santo, juntamente com a sua coragem, com a sua ousadia. Ele foi utilizado de uma forma tremenda pelas mãos de Deus, e não vai ser possível neste vídeo falarmos de tudo isso, senão vamos ter aqui um vídeo muito longo, e não é isso que nós queremos, mas nós queremos de uma forma resumida falar daquilo que é importante, daquilo que é necessário nós reconhecermos, é necessário nós considerarmos. Portanto, amados irmãos, hoje
vamos ficar por aqui e mais sobre o seu ministério nós iremos falar no nosso próximo capítulo. Portanto, amados irmãos, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Partilhe esta mensagem. Partilhe os vídeos do canal com os seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal e se considerares que o conteúdo deste vídeo foi útil, se considerares que os conteúdos do canal têm sido útil para si, dá-lhe um like, dá-lhe um gostei para que o YouTube possa publicar para maior número de pessoas os conteúdos do canal, publicar para maior número de pessoas o conteúdo deste vídeo, de maneira que mais pessoas também eles possam ser tocados, possam ser transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, para que mais almas possam ser ganhas para Cristo. E de uma forma também poder ajudar no crescimento do canal, para que possamos fazer o trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Portanto, amados irmãos, fiquem pela graça, fiquem na paz do nosso Deus e nos encontramos na próxima oportunidade, no nosso próximo capítulo, onde iremos falar do final do ministério de Pedro e onde também iremos falar da sua morte. E é no próximo capítulo onde iremos também terminar com esta nossa jornada de aprendizagem, com a vida, com a história do apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, inscrevam-se no canal para não ficarem a perder nenhum vídeo, para não ficarem a perder nenhuma novidade aqui do canal e desta jornada de aprendizagem. Amém.